Olá, meus queridos! No vídeo de hoje vamos falar de um tema bem atualizado. Esse tema é um tema considerado, também um dos muitos temas da geografia. Muitos livros didáticos têm reservado uma aula específica sobre ele, sobretudo módulos aí de marcas, de nomes importantes, de instituições de ensino importantes, já tem uma aula específica sobre a questão da geografia do comércio. Claro que o nosso formato de aulas aqui no YouTube não é um formato de uma aula longa, grande, com profundidade. É um formato de aula curta, objetiva, para quê? Para você ter a oportunidade da gente se conhecer e também para você, que está assistindo para fins de uma revisão, revisar, relembrar, refrescar a memória com relação às partes mais importantes desse tema, caso você esteja estudando para uma prova. Quando a gente estuda sobre esse tema, a gente, os materiais didáticos costumam trazer uma breve história dessas relações comerciais. Basicamente, o comércio ele é uma prática antiga, ele é uma prática que já é feita há séculos em várias partes do mundo, e é fundamental, é uma prestação de serviço, ser um comerciante. Um comerciante ele é um prestador de serviço, seja ele varejista ou atacadista. Ele é uma figura muito importante para uma sociedade, sobretudo porque ele contribui para o processo de distribuição dos materiais que ele vende, não importa qual é o setor, se é alimentação, se é bebida, se é roupa, se é automóveis, se são peças, É um sistema indispensável. E ter uma noção da história é importante para você entender, sobretudo a pessoa que ela é muito mais jovem, um adolescente, por vezes ele pode correr o risco de pensar que durante muito tempo a gente viveu uma prática como a que nós temos hoje, Quem nasceu nos últimos 20 anos talvez não tenha noção de que nós vivemos um tempo, as pessoas que têm mais de 20, não saibam que houve um tempo onde a gente simplesmente não tinha acesso à internet. E com o passar do tempo é que a gente foi passando a ter acesso a esse recurso, foi passando a ter acesso ao recurso da comunicação instantânea que a internet nos proporciona, e é claro que isso tudo mudou as relações comerciais. Então, se você quiser estudar sobre esse tema, direcionamentos importantes. Ter uma breve noção dessas relações comerciais, como ela foi acontecendo ao longo da história, ter uma breve noção dos modos de produção, desde o feudalismo, que se baseava historicamente na lógica da troca, até a gente transitar do modo de produção feudal para o capitalismo, que é um modo de produção que fica ainda mais claro a lógica do lucro, de trabalhar para o lucro, de lucrar. E a gente foi evoluindo, nos livros didáticos ele vai trazendo aí uma sequência, uma linha do tempo do capitalismo comercial, industrial, financeiro, e aí vai trazendo toda essa lógica da transição e, claro, a cada tempo o capitalismo vai assumindo características, Cada tempo a gente tem formas diferentes de acumular riqueza, de acumular poder, E de calcular também, de mensurar quanto uma pessoa tem de bens. Como é que eu posso hoje calcular quanto a pessoa A, B ou C, ela tem em termos de reservas? Existem muitos critérios para isso. Houve um tempo da história que as pessoas conseguiam mensurar as suas reservas, a sua riqueza, seu patrimônio, somente a partir de terras ou de metais preciosos. Hoje a gente pode ver que existem várias outras formas de se entender a questão da riqueza, de pensar se alguém está acumulando, está se tornando um milionário ou deixando de ser, e isso tudo faz com que a gente perceba outras formas de enriquecer. Tem um livro muito interessante que fala um pouco disso, chamado A História da Riqueza do Homem. Esse livro ele vai trazer um raciocínio de que a cada tempo da história existem formas diferentes de acumular riqueza.
O comércio pode ser analisado, pode ser estudado na sua versão do atacado, né, que é uma outra forma de praticar a venda, a comercialização, bem como no varejo, que é que alcança o consumidor final, o consumidor direto, né, quando a gente pensa, por exemplo, em um supermercado, em uma farmácia, em um estabelecimento comercial que venda uma peça daquele produto, né? E isso é muito importante. Esse comércio tem se mantido na sua versão no presencial. Mas o que a gente tem visto muito, que eu diria ser um tema de atualidades, é o fenômeno que há na questão da evolução do comércio virtual. Alguns chamam de comércio virtual, o e-commerce, cybereconomia, né? Muitas empresas, quando administradas por pessoas dinâmicas, bem preparadas, inteligentes, que se atualizam, né, elas têm transitado de uma versão onde só havia a loja física, presencial, e você tinha que se deslocar do seu domicílio e ir até lá e consumir aquele produto. Mas hoje, é praticamente uma ordem, né, a gente tem muitas lojas que funcionam tanto na versão do presencial quanto na versão do online. Para isso não é fácil essa transição, porque tem toda uma mão de obra para isso. Você precisa de profissionais de uma mão de obra qualificada, né? E esse comércio virtual é muito claro que ele foi potencializado no contexto da pandemia, porque quando a gente fala da pandemia, a gente vai falar consequentemente da questão do isolamento social. E com esse isolamento social, né, na medida que o isolamento social foi acontecendo, a pergunta é: as pessoas deixaram de consumir quando as lojas estavam durante meses e meses com as suas portas fechadas e os profissionais impedidos de trabalhar? E aí, como ficou isso, né? Como estava o seu estabelecimento comercial? Como estava o estabelecimento comercial dos pontos que você tem o hábito de consumir? Das lojas de roupa, do salão de beleza, né? Tantas instituições, inclusive, foram fechadas. Quantas pessoas declararam falência no ano de 2020 justamente por isso? Outras acumularam ainda muito mais, exatamente porque conseguiram fazer essa mudança de chave, essa atualização. E, é claro, esse comércio, segundo dados, segundo pesquisas, só aumenta, muitas vezes apresenta um custo final dos produtos mais barato. O lojista, né, dessas lojas virtuais, ele trabalha com outras estratégias absolutamente diferentes e ele entende, estudando com a sua prática, com análise de dados, que ter uma loja física tem um custo elevado e muitas vezes hoje a gente vê grandes marcas, a gente vê já multinacionais pelo mundo que simplesmente não fazem questão de ter absolutamente nenhuma loja física. E é sobre isso que a fundamentação teórica desse tema tem trabalhado, né? E por fim fala da questão da necessidade de agilidade. Requer agilidade no escoamento das vendas. Se você quer ter um comércio virtual também, ou uma loja física, e ter o virtual, você tem que ter pessoas o tempo todo para gerenciar isso. Senão, não será um sucesso e também o cliente também não vai ter paciência para tolerar essa demora numa eventual resposta de uma pergunta, de uma solicitação. Essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.